E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui no meu canal, Física com Muralha. E hoje eu trago para vocês um assunto bem importante aí para as nossas provinhas aí do Enem e para outros vestibulares, tá? O assunto de hoje é ondulatória, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, o que é ondulatória na física? É a parte da física que estuda as ondas, e consequentemente os seus fenômenos e suas características. Então a primeira coisa que a gente pode observar aí na nossa aula de hoje é, por exemplo, falar sobre o que é uma onda. Então as ondas são perturbações que ocorrem, que se propagam ao longo de um meio físico. Quando a gente fala de um meio físico, eu falo de meios materiais, um meio que tem matéria, tá? E aquele meio não material, que é aquele meio, que não apresenta matéria, que nós chamamos ele também, de vácuo, tá? Então as ondas, elas são muito importantes aí na física. Por quê? Porque ela tem um papel fundamental. Qual é o papel das ondas, professor? É na sua característica, As ondas, elas transportam energia. Então, qualquer tipo de energia que existir, as ondas, elas estão transportando. Então, a principal função da nossa onda é esse transporte de energia. Mas cuidado, grande parte das questões, elas trazem informações um pouco confusas para a gente na hora que vamos resolver a questão. Então, por exemplo, o que a onda faz? Ela transporta energia, mas a onda, ela não transporta a matéria, tá? Então a onda, ela não tem a característica, ela não consegue transmitir a matéria, mas ela transmite a energia, e consequentemente a energia consegue, por si, transportar a matéria. Beleza? Olha só, a gente pode classificar as ondas, a partir da sua natureza, tá? Então, quando falamos da natureza das ondas, a gente pode falar de dois tipos de onda, que são as ondas mecânicas e são as ondas eletromagnéticas. Então, olha só que interessante falar sobre a onda mecânica, O que a gente pode classificar, como podemos afirmar o que é uma onda mecânica, Então, olha só, a onda mecânica são ondas que necessitam, tá? Elas necessitam de um meio material para se propagarem, tá? Então, a onda mecânica é aquela onda, que para ela conseguir se propagar, ela precisa de um meio material, ela só se propaga em meios materiais. E quem são as ondas mecânicas, Podemos citar aqui, por exemplo, o som. Olha só, o som é um exemplo bem claro de uma onda mecânica. Então, o nosso som, o som que emitimos, que uma caixa de som emite, por exemplo, no momento que a gente fala, a gente está emitindo esse som ela é uma onda mecânica, Aquela onda que só ocorre em meios materiais. Ela só consegue se propagar nesses meios materiais. Aí você pensa, peraí, professor, deixa eu tentar raciocinar aqui um pouquinho, Quando a gente assiste lá aqueles filmes, de ficção científica, Guerra dos Mundos, Interestelar, onde tem ali um planeta explodindo, onde tem uma nave explodindo, tudo aquilo no cinema emite som, mas na vida real, se a gente estivesse observando essas explosões, a gente só iria ver, a gente não conseguiria escutar. Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo. Olha só, o som só consegue se propagar em meios materiais, tá? Então, se a gente for pensar tudo que acontece lá em cima, tudo que acontece fora do nosso planeta, nós temos ali o vácuo, principalmente na parte ali em torno do nosso planeta. Então a gente não consegue ouvir, A gente só consegue ouvir quando essa onda encontra um meio material, tá? Então o som é um exemplo claro de uma onda mecânica.
Sabe qual é a onda mecânica também? Né? Ondas de uma corda, olha só. Ondas em cordas, né? Ai, professor, corda emite onda, né? Corda emite onda, emite. Se você pegar uma corda e começar a balançar ela, né? Você vai ver claramente que ela vai fazer ali umas ondulações. E essas ondulações, elas só ocorrem em meios que tem matéria. Tá? Então, se a gente fosse para o espaço agora, pegasse uma corda e tentasse balançar, não iríamos conseguir. Por quê? Porque as ondas de uma corda só se propagam em meios materiais, tá? Podemos citar, por exemplo, também ondas de uma mola. Ondas, de uma mola. Ah, professor, a mola também tem uma onda? Tem, a mesma forma da corda, né? Se a gente pegar uma mola e começar a balançar, ela vai formar ondulações. E essas ondulações, né, elas só vão conseguir se propagar em meios materiais, tá? Então isso é a característica da onda mecânica. Ela só se propaga em meios materiais, beleza? Tirando a onda mecânica, nós temos a onda eletromagnética, tá? A onda eletromagnética, ela já consegue se propagar em meios não materiais, ou seja, no vácuo. Então a gente diz assim, ondas eletromagnéticas são aquelas, né, que se propagam tanto em meios materiais como em meios não materiais. Então ela se propaga tanto no meio que tem matéria como no meio que não tem matéria, que no caso é o nosso vácuo, né? Se a gente fosse citar exemplos aqui, a gente poderia, por exemplo, falar da luz, né? A luz é um exemplo claro das ondas eletromagnéticas, né? Outro tipo de onda, né? Ondas de rádio, ondas de rádio e TV também são consideradas ondas eletromagnéticas, né? Raio-X são ondas eletromagnéticas. Infravermelho, olha só, infravermelho são ondas eletromagnéticas. Ultravioleta, né? Ultravioleta e fora outras ondas eletromagnéticas, né, que a gente pode citar, tá? Então as ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam exatamente de meios materiais para se propagar. Então elas se propagam também no vácuo, tá? Uma coisa importante que a gente pode observar nas questões de física é que as questões, quando elas vêm teóricas, elas abordam algumas características como observações bem interessantes que, se a gente não ficar atento, a gente acaba errando. Por exemplo, a primeira observação aí é que o nome eletromagnética, ela vem justamente da junção das características elétricas e das características magnéticas. Então a gente pode dizer o seguinte, as ondas eletromagnéticas, elas apresentam características elétricas e magnéticas. Então elas vão apresentar as características elétricas e as características magnéticas, tá? A observação diz assim, toda onda eletromagnética no vácuo, né, se propagam com a mesma velocidade da luz. Então, todas as ondas eletromagnéticas, se tiverem no vácuo, elas vão apresentar a mesma velocidade da luz, que é, no caso, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? Ou, olha só, ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, certo? Então, se todas essas ondas aqui no vácuo, se elas estiverem no vácuo, a velocidade de propagação delas é a mesma da velocidade da luz, né? Para quem não lembra, né, a velocidade da luz ali é a maior velocidade já encontrada na natureza, tá? Velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, tá? E por fim, para a gente finalizar essa classificação das ondas em relação à sua natureza, ela diz assim:
Se não houver mudança de meio, a onda terá sempre a mesma velocidade de propagação. Isso quer dizer o quê? Se a onda ela se propaga e ocorre alguma mudança nela, ela pode sofrer alguns fenômenos ondulatórios, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas, se durante esse percurso da onda não houver mudança no meio em que a onda se propaga, a velocidade de propagação dela sempre vai ser a mesma, tá? Então, se eu tivesse 3, 4, 5 ondas, tá? No mesmo meio, a velocidade dessas ondas todas sempre será a mesma, tá? Independente aí do que acontece com ela, tá? O que importa para a velocidade, olha só, preste atenção, o que importa para a velocidade da onda é o meio, tá? Então é o meio que vai caracterizar a velocidade da onda. Beleza, gente? Ó, um beijo para todo mundo, né? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!